Boa tarde, gente. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo para falar dos exercícios que eu postei na quinta-feira. Deixei vocês darem uma lida, uma olhada, porque eram exercícios sobre conteúdos que nós já tínhamos falado antes, então não tinha nada de novo. Talvez a forma como o exercício se apresentava, mas eu permiti que vocês ficassem um tempo para ler, para tentar interpretar, porque a interpretação ela faz parte do ensino da matemática, né? Então foi uma revisão, uma retomada de todos os exercícios que a gente tinha feito, e ainda por último ali eu quis falar sobre a interpretação de gráficos, que é algo visível, importante, que a gente já trabalhou também, mas que não pode ser esquecido, tá? Então, observando ali na primeira página, vocês tinham a número 1 para marcar o triplo de um número somado a 9, tá? Barbadinha. O triplo de um número, esse número eu não sei qual é, somado a 9. A número 2 era para determinar o valor numérico. Eu gosto muito dessa expressão, valor numérico. Quando a gente fala em valor numérico, é o valor que essa expressão vai ter em número quando eu substituir o x por 2. Então, esse x vai existir e vai passar a ter um 2 no lugar dele. Da mesma forma, esse x vai deixar de existir e vai passar a ter o 2 no lugar dele. Lembrem sempre que a potência resolve primeiro, depois a multiplicação e aí, por último, a soma. Essa é a ordem, tá? E aí vocês vão obter um valor. Essa figura, que tem uma largura de 2x e um comprimento de y, ela ia servir como base para as respostas da 13 e da 4. Então, primeiro eu queria uma expressão algébrica que representasse o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Soma de todos os lados. Então, que expressão algébrica representa o perímetro? Depois de encontrada a expressão algébrica, a gente ia substituir o x por 2 e o y por 3. E aí nós íamos encontrar aqui aquilo que, como eu gosto de falar para vocês, o valor numérico dessa expressão. Tá? Dessa expressão. Na primeira folha era isso, né? Indo para a segunda folha, nós tínhamos uma retomada sobre monômios que a gente já tinha visto também. Então aqui, ó, coeficiente, parte literal. Coeficiente é aquilo que acompanha a parte literal. E parte literal são as letras e os seus expoentes, tá? Então aqui a gente tem uma parte literal, aqui tem outra e aqui tem outra, tá? E coeficiente é esse número que sobra, que vai na frente. Grau do monômio. Grau é a soma dos seus expoentes, a soma de todos os expoentes. Lembrando que esse m e esse n, se não tem ninguém como expoente, eles têm um escondidinho, né? E grau é a soma de todos eles. Então, vocês vão somar eles e ver qual é o grau de cada um desses monômios. Nesse aqui, calcular. Como a gente tem soma e subtração, a gente precisa só unir quem for semelhante, né? Cuidado com isso, só os semelhantes se juntam, tá? Esse 6a ele só vai juntar com esse menos 3a e esse 4b só vai juntar com esse mais 2b. Cuidar isso aí. Agora, quando a gente tem uma multiplicação, a gente não tem que ter esse mesmo cuidado de juntar só quem é semelhante. Na multiplicação, a gente multiplica a parte numérica e aí as letras iguais nós somamos os expoentes. Por exemplo, aqui tem x ao quadrado e aqui tem x. Quando não tem expoente é 1, né? Então, no resultado aqui, o nosso x vai ter um expoente 2 mais 1, 3. O y, como é sozinho, y.
E os números que estão na frente se multiplicam. 3 vezes 5, 15. Tá, gente? Tomem cuidado, na multiplicação se torna um outro monômio, tá? E aí aqui a gente tem, ó, sabendo que x é 3a e y é 7a, calcule x vezes b. Então, x vezes b é a mesma coisa que 3a vezes 7a, tá? Era para fazer primeiro uma substituição, depois essa multiplicação. E aqui na 10 nós tínhamos uma divisão. Dividimos os números. Ah, mas 8 não dá para dividir por 3. Não dá para dividir exato, né? Mas dá para dividir. Aí vocês coloquem ali o número com vírgula que vocês vão fazer na calculadora. E os expoentes, eles se diminuem quando as letras são iguais, tá? Diminuem. Nesse aqui tem uma situação específica que eu quero mostrar para vocês. Olha só, era 8x ao quadrado dividido por 3. Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer a divisão de 8 por 3. Ou deixar na forma de fração, ó. 8 terços. X ao quadrado não tem outro x embaixo, então a gente deixa x ao quadrado. Agora, esse y aqui, ó, ou vocês deixam ele embaixo, ou fica assim, nessa forma de fração, ou eu preciso mandar ele para cima. Quando eu vou mandar ele para cima, ao invés de mais um, ele vai se transformar em, ao invés do expoente dele ser 1, como normalmente seria, quando uma letra viaja de baixo para cima, ela passa a ter o expoente negativo. Então, o x ao quadrado fica x ao quadrado igual, porque ele já estava em cima. E esse y, como ele vai viajar, ele vai ficar y na menos 1, tá? Cuidado, gente, com essa viagem dos números quando eles vão de baixo para cima. Por último, então, nós tínhamos uma página que falava interpretação de textos, tá? Queria relembrar isso com vocês, porque é muito importante nós sabermos interpretar gráficos. Então, aqui vocês tinham um gráfico e algumas perguntas sobre eles. Aqui tem alguns meses e aqui a produção de leite em litros. Então, qual mês a produção foi menor? Vocês vão olhar ali os números e ver em qual mês a produção foi menor. Em qual mês o sítio produziu mais? Então, vocês vão olhar e ver qual mês o sítio produziu mais. E assim por diante, vocês vão responder essas perguntas, que eu acredito que não tenha problema nenhum em responder, né? Que um outro gráfico também, algumas perguntas sobre... Nós temos meios de transporte e aqui as pessoas que responderam a pesquisa. E aí algumas perguntas sobre ele. Bem tranquila essa interpretação de texto. Eu vou dar uma batida nessa questão de texto e de gráficos, porque é algo que a gente precisa para a vida, né, gente? Então, por isso eu vou retornar a falar em interpretação de gráficos. Vou fazer um material sobre monômios, polinômios, o que nós vamos ver depois. E sempre vai ter uma coisinha da interpretação ali para vocês trabalharem com isso, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. A partir de terça-feira eu começo a fazer as correções ali no grupo, ver quem é que postou, se tem alguma coisinha a corrigir. E eu acredito que quinta-feira eu poste o gabarito. Não esqueçam que nossa gincana de Halloween foi adiada, mas não vai deixar de ter, tá? Eu fiz com muito carinho e eu espero que vocês participem, tá? Um beijo, obrigado por esse tempinho disponibilizado aí assistindo a minha aula. Se inscrevam no canal, deixe seu like e acompanhe. Um beijo.